Caríssimos alunos de História, como é que estão vocês? Espero que muito bem. Aqui quem fala é o professor André, coordenador do curso de História, e venho encontrar vocês aqui na Conversa Acadêmica, que é uma iniciativa da Escola Superior de Educação e do Grupo Uninter. E, como sempre, eu venho aqui justamente para responder algumas demandas, não é? Que surgem de vocês com relação a algumas questões e, nesse caso, mais diretamente, com relação a algumas questões que apareceram para vocês no simulado da disciplina de Fundamentos Étnico-Raciais para o ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena, certo, gente? Então isso é muito importante. E, bom, uma questão que acusou bastante dúvidas e inquietações é uma questão que eu acho muito importante. Por quê? Porque ela traz para vocês uma coisa da qual o historiador não pode hoje se abster, que é o seguinte, é o diálogo com a sociologia. Principalmente depois da escola dos análises, inicia-se um diálogo muito intenso e profícuo entre a historiografia e a sociologia. E a questão que eu trouxe aqui para comentar com vocês, ela traz um excerto em que praticamente são mencionados ali sociólogos clássicos, certo? Que vocês precisam conhecer, pelo menos saber quem são, o contexto da sua obra, o contexto da sua produção, porque é a sua obra, a teoria desses indivíduos, ela certamente influenciou na constituição do saber histórico, na constituição da historiografia, seja ela europeia, seja ela brasileira, seja ela estadunidense, enfim. Os historiadores bebem muito na fonte da sociologia e é importante que conheçam os sociólogos. E tem alguns sociólogos que são clássicos, não é? E a questão falava justamente de três deles. Nós estamos falando de Marx, Weber e Durkheim, certo? São esses sociólogos clássicos e é importante você saber desses sociólogos que, em primeiro lugar, para Marx, a concepção dicotômica vê a exploração econômica como principal fator de desigualdade. Quer dizer, para Marx ele tem toda uma abordagem histórica, né, com relação à luta de classes e ao conflito hierárquico entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm. Portanto, você deveria estar atento ao marcar a questão justamente nessa ideia de que Marx vê a exploração econômica como principal fator de desigualdade. Com relação a Weber, é importante que vocês entendam que nos esquemas de graduação, um fator ou a combinação de fatores são empregados para explicar as desigualdades. Tudo isso trata de desigualdade, não é? E é muito importante porque a gente está falando de cultura afro-brasileira indígena, onde a desigualdade está implícita, certo? Justamente por quê? Porque o nosso país foi um país escravista durante muito tempo. Depois nós temos Durkheim dizendo que a divisão social do trabalho é que é vista como gerador das desigualdades sociais. Então veja que o problema da questão era a desigualdade social. E cada um dos sociólogos que aparecem no texto da questão, inclusive no elemento base, naquele excerto que aparece lá no começo da questão, tem uma concepção diferente ou às vezes confluente acerca da desigualdade. E é importante que vocês conheçam isso, porque a desigualdade é uma temática histórica, certo? E como eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho fundamental na historiografia brasileira de Sérgio Buarque de Holanda, que foi influenciado diretamente por um sociólogo, no caso Max Weber. E este trabalho se chama
Raízes do Brasil. Gente, é um trabalho absolutamente fundamental e necessário para todo historiador que está interessado em história do Brasil. Poderia ficar horas falando aqui sobre esse livro, teremos outras oportunidades, por enquanto só vou fazer a propaganda, né, do Sérgio Buarque de Holanda, né, que é pai, inclusive, do Chico Buarque, né? Para aqueles que gostam de MPB, ele é pai do Chico Buarque, né? Então leiam o trabalho desse cidadão, que é um trabalho fundamental e marcante na historiografia brasileira. Grande abraço, fiquem bem!